Já pode ficar por aqui, Carlos Bibiano, Carlão. A gente vai abrir agora um espaço. Dois avisos aqui. O primeiro, que a direção do evento me informou que, devido ao adiantado da hora, então o nosso tempo de perguntas e respostas aqui será de apenas 10 minutos. E a gente vai, imediatamente após esse período, já emendar com o último painel do nosso fórum, tá? E depois nós teremos um encerramento com perguntas e respostas, e daí será servido o café. Então, o Lucas está aqui já, o Lucas está chegando, o Carlos Gabriel está ali, e o Carlos Bibiano. Nós teremos 10 minutos para perguntas e respostas. A Jaqueline vai levar o microfone até vocês, e outro microfone ficará aqui com os nossos palestrantes, ok? Vamos lá? No caso de furtos, não tem alguma estatística já? Porque no caso de telefonia é absurdo. Como é que vocês estão vendo isso? Para o solar ainda a gente não tem, no Brasil ainda não tem essa estatística. A gente teve um caso lá no Rio de Janeiro que foi meio emblemático, foram os postes solares lá do Arco Metropolitano, mas lá o objeto do furto foram as baterias. Os painéis, acho que a turma ainda não conhecia, não sabia o valor que tinha e acabou não fazendo, realizando o roubo, o furto. Mas ainda no Brasil a gente não tem esses números, ainda ouço muito pouco em relação a isso. Acho que ainda é falta de conhecimento, que é uma tecnologia que custa caro, que daqui a pouco isso realmente vai chegar a ser interessante para quem pratica, mas hoje ainda não tem número exato disso. É algo, acho que é muito embrionário, graças a Deus, é pouca coisa. Mais uma pergunta, por gentileza? Eu tenho. A minha pergunta é em relação ao custo de manutenção dessas placas, né, fotovoltaicas, e em relação também, pensando na primeira apresentação, será que talvez a gente estaria, melhor dizendo, a gente teria que retroceder um pouco o modo de vida da gente, tendo em vista que a vida é bem corrida, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, pensando na situação dos carregadores, porque, por enquanto, ainda a gente tem ali o carregamento a partir, se não me engano, de 30 minutos, de 20 minutos, até 7, 8 horas. Então, se eu for até uma certa distância, eu tiver que parar, como você mesmo disse, tomar um cafezinho, será que isso também, em termos de tempo, não vai custar muito para a gente? E daí, o que vocês acham em relação ao adquirir o carro, que a primeira apresentação também colocou lá aqueles valores assim bem salgados em relação aos carros? Se hoje o brasileiro ele já sofre para comprar um carro popular, a combustão, né, seja um Gol ou qualquer outro carro, vocês imaginam que, quando a gente, no caso, esses consumidores populares, terão acesso ao veículo elétrico? Bom, boas perguntas. Vamos lá. Manutenção do solar é uma das grandes vantagens do solar fotovoltaico, depois, se vocês quiserem comentar, é simplesmente a limpeza dos módulos, né, em relação aos painéis, principalmente para usinas menores, né? Então, é uma limpeza simples, aí depende do local de instalação para você avaliar a periodicidade, se é um local mais próximo da praia, que tem mais, né, maresia, ou se é num local onde você tem agricultura, que você tem muito particulado, indústria, e depende da localização para você estabelecer a prioridade e a periodicidade de limpeza desses módulos. Pode ser a cada 3, 6 ou 1 ano, né, mais ou menos nessa faixa. A princípio, não precisa ser nada muito especializado, a própria empresa que vai instalar pode, né, treinar ou oferecer esse serviço. E aí uma manutenção preventiva a cada 1, 2 anos, uma verificação do cabeamento, né, dos circuitos de proteção, mas é muito interessante o solar por conta disso. A manutenção é muito baixa, o custo é muito baixo. De manutenção, a gente considera para usinas maiores em torno de 1 a 1,5% do CAPEX total da usina, tá? Então, a gente está falando, vamos dizer, uma usina de 1 mega, mais ou menos uns 4 milhões e meio de reais, 1% e meio ao ano, com OEM, tá? Com operação de manutenção da usina. Aí depende da tecnologia, se for tracker, se for fixo, se for, né, se é telhado, se é um carport, depende aí da tecnologia, mas é um valor de mercado razoável, tá? Em relação à sua segunda pergunta,
Preço dos carros elétricos, acho que é uma questão de redução, de ganho de escala, né? Era o solar. O solar, há 6, 7 anos atrás, custava caríssimo, né? A gente estava falando de paybacks aí em torno de 12 a 15 anos para uma instalação residencial. Hoje, em Minas, já tem paybacks de 2 anos e meio, 3 anos, ou seja, o custo da tecnologia baixou muito e, obviamente, o custo de energia subiu muito, né? Em Minas, a gente tem tarifa aí de mais de R$ 1 kWh, Minas e Rio. Então, é uma questão de tempo. Eu diria que é algo em torno de, acho que no Brasil, se a gente está falando aí de 5 a 7 anos, você vê todas as montadoras já estão começando a trazer, as montadoras premium, né, todas já têm, BMW, a Volvo, a Toyota, todas elas já têm. Agora estão vindo as montadoras do consumidor mais comum, como a GM, a Renault, né? E tendo também benefícios fiscais, eu acho que isso é importante, e redução de custo mesmo, de ganho de escala no Brasil, no mundo, até a China evoluindo. Foi um pouco do que aconteceu na solar, né? A China entrou muito forte no mercado, começou a produzir muito módulo, muito volume de equipamento, o preço começou a cair, e aí o solar, a tecnologia barateou. Acho que os veículos elétricos vão caminhar pelo mesmo caminho. E terceira questão da sua pergunta da mobilidade, aí o que eu acho que vai acontecer é o mix, né? É o uso de diferentes meios de transporte. Você vai usar o seu carro para deslocar até um ponto, depois você vai pegar um patinete elétrico, ou você vai pegar uma bicicleta elétrica, para deslocamentos curtos, você vai, ou então um carro compartilhado elétrico, né? Que já tem alguns modelos desses. Você pega um carro num ponto, deixa aí, você compartilha com outras pessoas, aplicativos. Acho que tem muito modelo de negócio que ainda vai evoluir. E vai virar realidade. Mas para deslocamentos curtos, você vai usar outro meio de transporte. Você vai deixar o seu carro lá carregando para voltar no final do dia para casa e vai usar um patinete, vai usar uma bicicleta, uma moto elétrica, que eu acho que essa é a tendência. Acho que a gente não vai precisar mudar muito os hábitos. Talvez se planejar melhor, escolher o seu trajeto. Ó, se eu fizer isso aqui, eu economizo aqui. Né? A gente otimizar. Eu acho que o segredo sempre é a otimização, a redução. Primeiro, a gente tem que reduzir, né? É a mesma coisa com o lixo, com o resíduo, 3 R's, reduzir, reciclar. E aí depois a gente pensa igual a energia solar, eu brinco, tem que pensar em gerar. Não, primeiro você tem que pensar em economizar, reduzir. Onde é que eu posso reduzir o meu consumo, instalando LED, né? Um ar-condicionado mais eficiente, uma geladeira mais eficiente. Primeiro você reduz, para depois você pensar em gerar. Acho que essa é a forma que a gente sempre tem que pensar. Para encerrarmos esse nosso painel, Carlos Bibiano, alguma consideração? O Carlos Gabriel, por gentileza, mais alguma consideração? Tem mais alguma pergunta para o Lucas? Não? Então, eu só quero dar uma informação para vocês aqui antes de encerrarmos esse painel. No painel anterior, quando o Monroe debatia, ele falou: a gente tem que voltar a conversar sobre as tendências em outras oportunidades. Então, eu tenho uma boa notícia. Já me informaram aqui pelo WhatsApp, está definido o segundo Fórum Internacional de Carros e Veículos Elétricos e Mobilidade Urbana, dia 15 e 16 de abril de 2020, lá na FIEP. Né? Então, já temos a definição do segundo Fórum Internacional. Mais nenhuma consideração? Nossos agradecimentos, então, ao Carlos Bibiano, ao Carlos Gabriel, ao Lucas, muito obrigado. Né? Uma salva de palmas aos nossos palestrantes.